Fala galera, beleza? Então decidi fazer uma minissérie de vídeos aqui que vai ter como objetivo fazer um nivelamento do conhecimento de vocês sobre análise técnica, para a gente poder estar entendendo as operações que eu faço futuramente, que eu vou estar postando elas aqui, para não ficar um negócio meio perdido. Então decidi criar uma série de vídeos para vocês conseguirem entender o básico, para a gente poder estar falando de uma maneira mais de igual para igual, hein? Então, como a primeira aula eu decidi fazer ela sobre candles e o gráfico de Renko. São os dois tipos de gráfico que eu uso para fazer as operações, tá? Então, o que é um gráfico de candle? O candle ele é representado por essas velas aqui, ó. Cada uma dessas aqui é uma vela, né, que vem do inglês da palavra candle. O que ela traz para nós de informação? Ela representa a variação do preço em um determinado período de tempo, que eu posso escolher. Por exemplo, nesse caso aqui, cada vela dessas aqui tem 5 minutos de negociação. Ou seja, essa aqui o mercado está aberto agora, né? Então ele fica em movimento, ó. Como vocês podem ver aqui. Ele fica trabalhando. E aqui está a pontuação dele da bolsa, né, que é o índice. Ele está 103.545 agora, ele está sendo negociado, então por isso que ele fica trabalhando aqui. E o candle ele é formado por 4 partes, tá? E quais são elas? O preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima. Ou seja, como que a gente identifica onde é o preço de abertura, a máxima e a mínima aqui e o fechamento em um candle? Deixa eu dar um zoom aqui só para ficar mais fácil de observar. Então funciona assim, ó. Vou pegar esse candle aqui como exemplo, aqui, ó, tá bom? Esse aqui. Quando esse candle aqui ele terminar 5 minutos dele de expiração, vai abrir um próximo candle. Então esse próximo candle ele vai abrir nessa região aqui, que é o ponto zero que a gente chama, né? Aqui é o preço de abertura dele, nessa região. Quando ele sobe, ele fica verde, então ele vai fazer uma máxima do preço. Ele vai chegar até aqui em cima, no caso esse aqui, né? Chegou até aqui em cima e voltou. Quando ele volta, ele deixa esse pavio aqui, essa sombra que a gente chama, tá? Aí ele passou do ponto de abertura dele para baixo dele, ele fica negativo. Ou seja, aqui é o preço está sendo desvalorizado a partir desse preço de abertura aqui. Então, para baixo dele, o ativo está sendo desvalorizado. Ou seja, ele vem caindo aqui, chega até aqui embaixo, daí ele fez o preço mínimo dele nessa negociação nos 5 minutos, voltou, subiu até aqui e fechou aqui, tá? Então ele abriu, fez a máxima dele até aqui em cima, fez a mínima dele até aqui embaixo, até aqui, e fechou aqui, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. Esse aqui é o candle atual agora, só para vocês verem como é que ele funciona ali. Ó, ele abriu nessa região aqui em cima, fez uma sombrinha ali, ó. Ele fez a máxima dele até ali em cima, fez a mínima até aqui embaixo dele e tá negociando ainda. Então a gente não sabe onde ele vai fechar ainda. Tem mais 2 minutos e 20 para ele fazer para negociar aqui. Então tem que esperar fechar e ver onde vai ser o preço de fechamento dele. Então basicamente o candle ele traz esse tipo de informação pra gente. No caso esse aqui agora, vamos pegar um verde aqui, um candle positivo. Preço de abertura, a mínima dele, a máxima e o preço de fechamento dele. Depois abriu o outro.
preço de abertura, máxima, mínima, e ele fechou um pouquinho acima ali, verdinho, né? Acima do preço de abertura, beleza? E o candle a gente faz a leitura do conjunto deles, mas isso eu vou falar em outro momento. A gente faz a análise individual e o conjunto deles para entender o movimento que o mercado está fazendo, tá bom? E o gráfico de Renko é esse aqui. É o gráfico do mesmo ativo, só que ele é atemporal, ele não respeita o tempo. Ele respeita a variação de pontos, né? Que nem aqui do lado. Ele vai respeitar isso aqui, ó. De acordo com o valor que a gente coloca do Renko aqui, essa variação dele, cada box desse, que é uma caixinha, né? Não se chama Candles Day, mas tem gente que chama de Candle, mas não é o box. Ele vai variar de acordo com a pontuação que o ativo está variando ali no momento. Aí ele vai formar um box desse aqui. E olha como ele é mais limpo para você olhar o gráfico em relação ao candle, né? Não fica tão poluído quanto o candle. E por que eu uso os dois? Eu gosto de usar o de 5 minutos para eu entender para onde o mercado está indo, para fazer a análise dele. Aqui para ver o que o mercado está querendo mostrar para a gente. E aqui no de Renko, eu procuro os sinais de entrada de setups específicos que eu tenho para definir onde que eu vou comprar, onde eu vou vender com base na minha análise de candles. Então, eu gosto de usar ele para me auxiliar nas minhas entradas. E o que traz de informação cada box desse, né? Cada Renkozinho aqui, ó. Você coloca aqui em cima, ele traz informação igual o candle lá, abertura, a máxima, mínimo, fechamento e a variação. No caso, a variação no 14R, aqui em cima, ó, 14R, ele é 130 pontos cada box desse. Então, quando aqui do lado variar 130 pontos, ele vai quando vai ao contrário, né? Ele pega, sobe um inteiro, variou 130 pontos. Então, 65 pontos ali em média. Quando ele descer, ele vai formar um boxinho desse. Quer ver? Vamos acompanhar aqui, ó. Tá em tempo real agora. Aí ele oscila, ó. E aqui tá variando o ponto, né? Então ele fica trabalhando aqui. Esse Renko aqui, esse box, ele pode levar mais do que 5 minutos para fechar. Lá no caso do Keno, não. Deu 5 minutos, ele vai parar e já vai abrir outro. Mas no Renko, ele pode demorar mais ou menos. Vai depender. Ó, tá vendo? Foi super rápido aqui, porque tá variando bastante aqui o gráfico. A volatilidade tá alta. Então ele trabalha mais rápido, ó, tá vendo? E ele deixa a sombra também, que é para mostrar até onde o preço foi durante a negociação aqui. Então, basicamente, resumindo assim, essa é a diferença entre os dois, tá? Aqui eu não gosto de olhar ele para entender a leitura do mercado. Eu faço a leitura aqui, né, no gráfico de candles, e aqui eu procuro meus gatilhos de entrada, que mais pra frente eu vou estar falando para vocês também o que é. Beleza? Só uma aula mais resumida e tentei falar o mais simples possível. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários no vídeo que eu vou estar auxiliando vocês aí. Beleza, galera? Tamo junto aí.